eu sou o Neto Marim, da equipe de Developer Relations do Google, e no episódio de hoje vamos entender como funcionam as intents e os intent filters. Bom, três dos principais componentes de uma aplicação, as activities, os services, os broadcast receivers, eles são ativados através de mensagens, que nós chamamos então de intents. Tá? Uma intent em si, ou seja, um objeto intent, é uma estrutura de dados passiva e que trata da descrição de uma intenção de algo a ser realizado, por isso daí intent. Ou, no caso dos broadcast receivers, de alguma coisa que acabou de acontecer e está sendo anunciada pelo sistema, tá ok? Bom, e como que a gente vai garantir que essas intents cheguem aos componentes corretos? Bom, existem três maneiras distintas de ser entregue uma intent. A primeira é quando você chama um context.startActivity, tá? É quando você inicia uma nova activity, ou se ela já estiver iniciada, mas estiver voltando para algo novo, ou inclusive através também do activity.setResult, que quando você vai de uma activity para outra, por exemplo, setando uma intent representando as informações que você quer passar para essa outra activity. Também pode ser enviada para um serviço, através das duas maneiras de startar um serviço, ou seja, por Start Service ou pelo Bind Service. E por último, mas não menos importante, nós temos os Broadcast Receivers. Você pode passar uma intent para qualquer método que efetue um broadcast. E com isso as intents vão ser entregues então para quem estiver interessado em tratar aquele broadcast. Bom, um objeto de intent é basicamente um conjunto de dados, como eu tinha falado, né? Ele representa uma intenção. E ele contém as informações de interesse para os componentes que recebem essa intent e também do sistema Android. Vamos dar uma olhadinha então quais são esses componentes aí. O primeiro é o nome do componente que representa quem vai tratar essa intent. Ele é composto pelo nome completo da classe que vai receber. No caso, claro, usando o pacote e o nome da classe, lembrando que o nome do pacote tem que ser o mesmo nome do pacote que você registrou para a sua aplicação, tá bom? Depois disso, a gente tem a ação, que é propriamente dito o que você quer executar, né? Então, a gente tem algumas ações pré-definidas numa constante, você pode ver a lista na documentação para ver quais são as constantes disponíveis, ou você pode ter uma ação específica da sua aplicação, da sua biblioteca que você definiu também, tá ok? Os dados. Nesse caso, é uma URI e também o MIME-type, da onde estão as informações que você quer que aquela intent aponte. Então, por exemplo, eu quero enviar uma foto para que um aplicativo trate disso. Então, você vai colocar o RI do arquivo da foto, por exemplo, e o MIME-type referenciando uma imagem, tá ok? Depois nós temos a categoria dessa intent. O legal é que você pode adicionar qualquer número de categorias para a sua intent, porque você vai dar uma subdivisão de que tipo de ação que ela vai realizar. Ela realiza uma ação, mas a categoria é de edição, é de nova, é de salvar alguma coisa. Então, você pode organizar bem as suas intents, tá ok? Também temos a parte de extras, que é o conjunto de par de chave e valor, onde você vai colocar informações realmente extras para quem está tratando da sua intent. Então, no caso, você pode colocar uma string ou um objeto qualquer que você queira passar para o próximo componente que vai tratar da sua intent. E por último, nós temos as flags, tá, que vão funcionar como se fossem instruções, para que o sistema Android saiba como tratar, lançar, por exemplo, uma activity, ou inclusive como tratar depois que ela já foi lançada. As flags, essas sim, elas são definidas na classe intent, e aí vale a pena dar uma olhada na documentação para que você saiba quais que você pode utilizar no seu aplicativo, tá ok? E como que a gente, então, sabe que uma intent vai ser entregue para o componente correto? Bom, nós temos uma divisão de dois grupos de intents, que aí isso vai determinar como elas vão ser entregues. A primeira são as explícitas, que elas definem o nome do componente diretamente na que a gente já falou anteriormente na sua intent. Com isso, eu já sei para quem que ela vai, independente de intent filter ou alguma coisa assim. Ela já vai direto para aquele componente que a gente deu o nome, tá ok? Depois disso tem as implícitas, ou seja, onde eu não tenho o nome do componente definido. Nesse caso, vai ter então uma mudança um pouquinho na forma de escolher quem vai tratar essa intent. Tá? O conteúdo do objeto, então no caso intent, é testado comparado com alguns filtros, que a gente chama de intent filter. Bom, e como funciona, o que são esses intent filters? Os intent filters, eles servem para informar o sistema quais intents um certo componente, seja activity, service ou broadcast receiver, pode tratar. Tá? E cada componente
pode ter mais de um intent filter, não tem limite, você que vai definir que tipo de intent filter você vai tratar ali. Bom, para o caso das implícitas, a intent vai ser entregue para quem, pelo menos, coincidir com um dos critérios do intent filter, tá ok? E no caso das explícitas, elas não são sequer testadas com os intent filters, porque se você já colocou o nome do componente, vai direto para o componente, não tem por que ser testada com intent filter. Bom, os testes que eu estou dizendo para vocês são baseados em quê? Bom, primeira coisa na ação. Eu tenho que saber quem vai executar aquela ação, então eu tenho que pôr um filtro para determinada ação. Ou por uma categoria, então eu posso tratar uma ação e também dividir por categoria. E também, claro, por tipo de informação, do dado que é transferido junto com essa intent, tá? E as informações de flag e extra não são consideradas na hora de testar por intent filter, tá ok? Vamos dar uma olhadinha rapidinho para a gente fechar alguns exemplos. O primeiro que vocês estão vendo aí é de como que eu passo de uma activity para outra, e nesse caso eu estou passando uma string e um objeto extra. Então eu crio uma intent, passando o contexto, que é a classe atual, e depois qual que é a activity de destino. Adiciono uma string com o método putString, adiciono um extra com um put extra, e chamo startActivity, passando essa intent como parâmetro. Fácil. Dessa forma, então, você iniciou uma nova activity, passando esse novo objeto. Bom, também tem um exemplo aqui, pessoal, onde a gente está criando um aplicativo que ele tem informação por dados. Então, no caso, ele vai tratar dados do tipo imagem, tá? Então, ele pode tratar, exibir, fazer o que ele definir melhor. E nesse outro exemplo aqui, então, eu tenho agora o tipo, o esquema do dado. Então, nesse caso, eu tenho um esquema por HTTP e também o tipo vídeo. Então, o que seria isso? Um aplicativo que pode receber um vídeo via internet e exibir esse vídeo no seu aplicativo. Bom, então, pessoal, com isso vocês já podem entender melhor como os intents funcionam, usar os intents filters nos seus aplicativos para você tratar melhor os eventos que acontecem no aplicativo, no sistema Android, e assim seu aplicativo ficar ainda melhor. Nos próximos episódios, vamos ver como utilizar ainda de uma forma mais profissional esses intents e abrir o seu aplicativo de uma forma bem diferente. Muito obrigado e até a próxima.